Olá, Olá, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Como que vai, pessoal? Que bom encontrá-los aqui em mais um evento nosso, né? Tudo bem, Isaac? Tá me ouvindo direitinho? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Que Vi bom. que eu estava de olho aqui, já estava vendo um grande público aí na expectativa. Que bom, né? Vai ser um assunto bem pertinente mesmo. Que bom que Sim, estão com certeza. engajados. Isso mesmo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, né? Vamos falar novamente do que diploma digital, um assunto tão importante, é o assunto do momento, não é mesmo? Hoje nós vamos falar da versão 1.04, né, diploma digital, principais mudanças e novidades e nova versão do diploma. Eu sou a professora Glaucia, dos cursos da GF Consultoria Educacional. Precisando de algum auxílio, entre em contato com a gente, tá ok? Isaac, fica à vontade. Tá sem som, Isaac. Enquanto você arruma seu som, acabei de lembrar, vamos aos recados. Você que está chegando agora no canal, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo, tá bom? Voltou, Isaac? Pronto, agora tá com som novamente. Nessa velha mania de ativar o botão do mute e esquecer de, esquecer de Sim. tirar, né? Mas obrigado aí pela presença de todos novamente, né? Tô vendo que já tem um pessoal falando aí de onde é que, qual sua cidade, qual sua instituição. Legal. Falem aí que é para a gente poder entender de onde é que vocês são. Já vejo que a gente tem uma amplitude bem interessante, atingindo o Brasil inteiro aí. Então, como já foi dito e está aí na tela, né? Eu sou diretor de tecnologia da Cerbro, me chamo Isaac, e vamos falar hoje, né? Hoje a gente está bem, para quem acompanha as nossas outras lives, vê que a dinâmica está bem ágil e bem rápida hoje, porque temos muita coisa a falar, tá certo? Então, sem mais delongas, eu já vou colocar aqui, começar a compartilhar minha tela. Eu sei que todo mundo está na expectativa para ouvir sobre a versão 1.04, né? Essa versão que, pela primeira vez, sendo honesto, essa é a primeira live que foi criada através de demanda, né? Por conta nós já estamos fazendo essa rotina já desde o ano passado, mas sempre foi iniciativa nossa em prol de ajudar as instituições. Dessa vez, as instituições que fazem parte dos nossos grupos foi que entraram em contato comigo perguntando: e aí, vai ter alguma live falando sobre a 1.04? Entendeu? Então, e o pessoal também dos nossos grupos estavam muito engajados. Então, vê que é um tema que está sendo um fator de preocupação muito forte aí nas instituições, certo? Essa nova versão. Então, esse é o propósito dessa live de hoje, mas não só isso, certo? Tem muita coisa legal aí para passar para vocês. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela, só para ilustrando aí o que a gente vai falando, mas como vocês sabem, eu não me prendo muito a slides, né? Eu gosto da gente bater um papo bem Sim. tranquilo, certo? Então, vamos lá, né? Diploma digital. Vocês já devem estar vendo aí minha tela. E eu sempre gosto de trazer essa pesquisa, que é para também endossar, né, o porquê que a gente bate tanto nessa tecla aí falando sobre o diploma digital, né? Qual é por que a gente repete tanto sobre isso? Porque o diploma digital, o diploma na figura acadêmica, eu entendo que eu e o MEC entendemos que é o documento mais importante da vida do aluno. Né? Se a educação fosse um produto e não um serviço, o diploma seria o que o aluno receberia no final, após a contratação desse produto. Então, para demonstrar o tamanho da importância que esse documento é para a vida da instituição. Né? Então, por ter esse caráter de transformação, ele acabou impactando muito as instituições, houve prorrogação e tal. Eu vejo que muitas instituições meio que não priorizaram muito esse fator. Só que agora o MEC ele está mudando um pouco. Como é que eu posso explicar? A visão primeiro se tentou pelo amor, né? Eu digo assim, tentou prorrogar o prazo, foi prorrogado 3 vezes e as instituições, mesmo assim, ainda demoraram muito a se adequar. Então agora o MEC está criando formas para ir por outros caminhos, como por exemplo, né, as comissões futuras de avaliação já irão com certeza, inclusive nós discutimos isso na reunião dessa semana, né, que tivemos com o grupo de desenvolvimento do diploma digital, como inclusive irão ser as alterações
a respeito do instrumento de avaliação para contemplar o diploma digital. Ou seja, nessa reunião a gente estava abordando como os avaliadores irão, quais os subsídios que nós iremos passar para os avaliadores para que eles possam cobrar as instituições, né, para saber se elas estão aptas ou não. Não só ao diploma digital, mas como também as novas versões, como a 1.04, que ela é muito importante. Então eu trago essa pesquisa aí para mostrar que ainda existe um grande número de instituições que não estão adequadas a esse formato, né? Então, que não estão, nem iniciaram ainda o processo pela justificativa de, eu sou novo ainda, não comecei o meu processo de diplomação, eu só vou diplomar no final do ano e tal. Mas, como vocês sabem, quem já passou por processo de avaliação no MEC sabe que o futuro não importa tanto, né? A avaliação é sempre com uma pegada como se aquele futuro fosse agora, né? Então a gente que passa por muitas e muitas avaliações aqui na empresa o tempo todo, então isso daí já faz parte do nosso cotidiano. Então não é algo que dá para ser subestimado, viu, pessoal? A problemática disso é que não é algo rápido para ser adequado. Demora, por exemplo, aqui em média, a gente tem feito uma estimativa, no mercado inteiro, tem se levado em torno de 1 mês e meio a 2 meses para se consolidar realmente esse processo de implantação do diploma digital. Então, não é algo que, por exemplo, você vai receber uma comissão, receber um agendamento de comissão e eu preciso para até o final da semana estar pronto. Não vai estar pronto. Simplesmente isso, certo? Porque existem outras contratações que envolvem essa implantação, certificado digital. Então, existe uma burocracia aí a ser feita. Então, eu estou trazendo sempre repito isso, né? Porque minha missão aqui é evangelizar as instituições para elas entenderem a importância do diploma digital antes que elas tenham que perceber essa importância através de uma diligência, através de uma medida cautelar do MEC, entendeu? Então é melhor a gente trabalhar de forma preventiva do que depois começar a receber implicações por conta disso. Então essa daí é uma pesquisa que nós trazemos sempre, né? Toda live a gente traz, mostrando como é que está o cenário. Essa pesquisa ela é realizada por nós, através das instituições que impactamos através dessa comunidade que se criou em volta desse tema, né? Diploma digital. Hoje nós temos 3 grupos específicos a respeito desse tema, 2 no WhatsApp, 1 no Telegram, né? O segundo já está em vias de ficar lotado também. Então, mais de 1.000 pessoas impactadas, certo? Em relação a todos os mailings que a gente tem especificamente sobre diploma digital. Centenas e centenas de instituições ao longo de todo o Brasil, certo? Então, vamos lá para a próxima página. Opa, tem um delayzinho. Então, falando dessa comunidade especificamente, então convido vocês a acessarem essa página que criamos com muito carinho, né, para centralizar todas as informações referentes a tudo que a gente está falando sobre diploma digital, né? Não só nós, como o MEC também. Então, o que acontece, né? Tudo foi se criando de forma muito espontânea. Eu e a professora Glaucia começamos a fazer live sobre diploma digital, as pessoas foram chegando no grupo, quando viu a gente já tinha lotado o primeiro grupo, então aí a gente foi percebendo. E como é que porque a gente começou a fazer live com certa frequência, precisava estar sempre mandando o material das lives para o pessoal nos grupos, precisava postar em relação às portarias referente ao diploma, que era um tema, era uma dúvida que sempre voltava. Então a gente chegou a um ponto que o grupo não tinha como manter isso organizado, certo? Então a gente precisava de uma página para centralizar tudo isso, né? As últimas lives, os últimos conteúdos, as portarias do MEC atualizadas, corretas, certo? Na sequência. Então, para isso, a gente criou essa página para centralizar todas essas informações. Então, vocês conseguem acessar através desse QR Code aí. Então, e ela é gratuita para qualquer instituição, independente de usar nosso sistema ou não, e sempre vai ser, tá? Então, esse daí é um compromisso que eu firmo com vocês desde o início, né? E, através dessa página, vocês vão conseguir estar sempre atualizados em relação a tudo que diz respeito ao diploma digital. Um exemplo disso foi quando o MEC lançou a portaria da 104 e, para quem acompanhou o processo, percebeu que demorou mais ou menos uma semana ou até mais para sair o arquivo
referente à portaria. Então, mas para quem já fazia parte da nossa comunidade, né, como fazendo parte do grupo de desenvolvimento, nós tivemos acesso antes a esse material. Então, para quem fazia parte da comunidade, foi contemplado, foi privilegiado, né, e recebeu esse material em primeira mão. Já estava lá disponível, já com mais de uma semana de antecedência antes de todo mundo, antes de sair no portal do MEC, por exemplo. Então, é só um exemplo, tá certo? Então, estou vendo aqui que está com um público muito interessante, né? Pessoas do Brasil inteiro aí. Sejam bem-vindos, pessoal. E falando um pouco sobre o Cerbrum, né? Nós somos uma empresa de tecnologias, trabalha especificamente desenvolvendo tecnologia para o setor educacional, certo? Então, o que é que significa? Que nós temos os cargos-chefes, né, que são o RP educacional completo. Então, como a gente ostenta ali com muito orgulho o selinho, né, do sistema nota 5 no MEC, porque nos critérios que envolvem tecnologia, a gente já coleciona uma série de 5 aí nos relatórios de avaliação. Então, a gente sempre teve essa pegada de buscar ser muito ativo em relação às mudanças da legislação do MEC. Então, até a gente entra tanto de cabeça que a gente praticamente, o diploma digital, essa autoridade que a gente conquistou, digamos assim, para falar sobre esse tema, foi, na verdade, um processo natural, justamente de buscar sempre estar conectado com as mudanças da legislação. Surgiu a mudança da legislação do diploma digital, vamos ficar por dentro dela. Só que aí a gente acabou ficando por dentro até demais, né? Então, hoje a gente conseguiu conquistar a confiança de muitas instituições aí que me procuram no WhatsApp a respeito do tema, sempre que tem alguma dúvida. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, saibam que para as pessoas que acabam recorrendo sempre com alguma dúvida e tal, isso daí, essa porta está sempre aberta, tá? Então, nós ajudamos nesse processo, tá certo? Esse também é um produto nosso, certo? Nós desenvolvemos conteúdos gratuitos e tudo mais, mas o Cerbrum, ele ajuda as instituições nessa parte da assessoria, da implantação do diploma digital, tudo de forma integrada, com todas as informações do aluno, e com emissão de diplomas em lote, que isso daí é uma necessidade que só na prática que você vai entendendo a importância disso, porque o diploma digital é um arquivo muito grande. Aí quando você, por exemplo, você tem 100 diplomas a emitir, nossa, se você for fazer isso um a um, vai demorar mais do que fazer em papel, entendeu? É incrível que pareça, né? Então, mas aí como é que o seu sistema está preparado para fazer, por exemplo, com 1000 diplomas de uma vez? Entendeu? É complicado. Então, isso daí são, como eu falei, são necessidades que você só percebe quando já está em operação. Implantação rápida e segura, que eu acredito que principalmente para essas instituições que ainda não iniciaram o processo, é um dos pontos que tem mais valia, né? Ter um processo que seja ágil, porque esses que estão chegando agora, certo? Tipo, a portaria já está em vigor e aconteceu algum motivo para alguma avaliação do MEC, alguma coisa do tipo que fez a minha instituição, ou então um processo de diplomação mesmo. Eu tenho alunos a serem diplomados e a instituição pega a corda, opa, eu preciso fazer o mais rápido possível. Pronto, dentro dessa realidade, o mais rápido possível, a gente tem muito a ajudar nesse aspecto, tá? Então, estou vendo aqui a Amanda no chat. Obrigado aí, Amanda. Sabe que é sempre um prazer ajudar, né? O canal está sempre aberto aí para quando precisar. Inclusive aí acompanha aí que tem uma surpresa para você em relação a... Hoje eu montei uma apresentação um pouco diferente, homenageando aí as pessoas que estão sempre contribuindo aí no grupo com suas perguntas. Então aí acompanha aí que tem muita coisa. Hoje a live vai ser mega especial, entendeu? Vai ser bem diferente, não vai ser só mais uma, principalmente porque a gente vai tratar de um assunto que, em primeira mão, tá? Porque pelo fato de nós fazermos parte desse grupo de desenvolvimento ali, que se debate o desenvolvimento do diploma digital. Então, hoje, na segunda-feira, tivemos uma reunião para falar especificamente sobre a versão 1.04 e as próximas definições. Então, aqui eu estou trazendo em primeira mão essas informações para você. E eu já antecipo também um compromisso que Rejane Silva, eu acredito que é porque ela não clicou lá em tornar ao vivo. É porque eu fico olhando aqui o chat e já dá vontade de responder, né? Mas eu prometo parar de olhar porque eu desfoco. Então, certo? Então, essa live aqui vai ser não vai ser só mais uma,
um compromisso que eu firmo aqui com vocês é de disponibilizar esse material para download. Na verdade, ele já foi montado com bastante carinho para que possa contribuir no dia a dia de vocês como um e-book, né, para tirar dúvidas, com perguntas e respostas, tá certo? Então, ao final, vocês vão ter essa possibilidade aí de baixar. Quem tiver dificuldade para ler o QR Code, fala no chat, que a gente procura disponibilizar de alguma forma, não tem problema, tá? O QR Code é uma maneira que a gente encontra para tornar mais ágil para quem tem facilidade com esse tipo de tecnologia, mas não é exclusiva não, tá bom? E hoje, né, é um dia especial também, porque para quem acompanhou e muita gente, né, se engajou nesse processo, vamos lá, a gente está com uma outra frente, né, desenvolveu em prol também, de forma bastante espontânea, de forma que tudo é legal, porque tudo vai se desenvolvendo de acordo com a dor dos nossos clientes, com a dor das pessoas que nos procuram, e em prol disso nós lançamos um novo produto. Foi muito espontâneo, né? Nosso setor de marketing é muito legal, quem olha assim diz, nossa, isso daí foi tudo arquitetado, mas não, entendeu? É porque nós gostamos de fazer as coisas com bastante carinho, muito bem feitas. Então, hoje é a primeira vez, né, assim, oficialmente, né, porque quem participou da última live da professora Glaucia sobre biblioteca virtual, a gente abordou isso, mas hoje é a primeira vez oficialmente que vamos divulgar o nosso produto em relação a registro de diplomas. Então, vocês estão sendo os primeiros oficialmente a saber dessa informação publicamente. Então, vamos lá explicar. Certo? Então, eu apresento aí com muito orgulho a vocês o DocTrust, né? Então, que é o nosso produto específico para registro de diplomas, tá certo? Pode parecer uma propaganda, apenas uma propaganda, mas não, tá certo? É mais para quem já está inserido nesse cenário do diploma digital, sabe que é muito mais do que isso. Sabe que esse tipo de produto que nós estamos desenvolvendo, ele é pioneiro e ele foi criado, não foi com aspecto, claro que nós temos interesses comerciais, mas ele não foi pautado nisso. Ele foi pautado em resolver uma dor no mercado que todas as instituições têm atualmente, as instituições que não têm prerrogativa de registro, que é justamente encontrar uma universidade que tenha interesse em firmar convênio com a sua faculdade para registrar seus diplomas. E aí, onde é que está a problemática disso? Você disse, não, mas minha faculdade já tem uma registradora há 20 anos, certo? Acontece esses casos. Porém, o diploma digital, a sua registradora tem que estar apta a registrar digitalmente. E como eu falei, para quem já está inserido no processo, sabe que no Brasil inteiro não deve ter 10 que estão aptas a registrar digitalmente, tá certo? Não chega a isso, que está apta de verdade, sem ser, nós vamos estar aptos até o final do ano. Não estou falando disso. Estou falando de estar apto hoje. Não chega a 10. Quando a gente pega essas 10, balança a peneira aí, para quem está apto, para quem tem interesse em firmar convênio com outras instituições, aí não chega a 5, certo? Hoje no Brasil inteiro. E nós temos em torno de 3 mil faculdades no Brasil. Então, e aí? Como é que faz? Porque o MEC é bem claro, essa responsabilidade do registro é da emissora. E a falta de uma registradora que esteja apta a registrar digitalmente, ou a falta de um convênio, não pode ser usado como justificativa pelo fato de, por exemplo, a faculdade não entregar ao aluno o diploma, certo? Isso daí não pode ser utilizado como justificativa. Então, e aí? O que fazer nesse processo? Não tem o que fazer, né? Só resta a instituição, a faculdade se desesperar. Então, arrancar os cabelos. Então, e tem muitas já arrancando, né? Quem certamente, como eu falei, quem já está. A diferença é só quem já iniciou o processo, que já está vivenciando essa dor, e quem ainda não iniciou o processo e ainda vai vivenciar. Entendeu? Mas todos hoje no Brasil, que são faculdades, estão com essa dificuldade. Tá certo? Então, tipo, eu sei que já existem universidades que estão percebendo essa oportunidade de mercado e estão criando processos para pegar essas instituições, né, que estão carentes de registro. Então, já existe isso. Mas que hoje, que estão aptas, de fato, não chega a 5 no Brasil, certo? Então, nós criamos essa solução, DocTrust. Então, tem esse pequeno QR Code. Vocês já viram que eu gosto de QR Code, né? Então... em cada slide tem um. Esse produto, né, o DocTrust,
Então, ele foi criado de uma dor orgânica, né, que todo mundo está vivendo, inclusive os nossos clientes, que são faculdades, sem prerrogativa de registro, a maioria, então não são diferentes, não. Então foi de um papo com um cliente, uma visita em loco, e a gente pensou, por que a gente, vamos buscar fazer, a gente lá num brainstorm, a gente chegou e viu que ele tinha, ele conhecia algumas universidades, tinha amizade, tinha uma relação próxima com reitores, e com alguns reitores e tal. E se a gente fizer uma proposta, né, para intermediar esse processo, para ajudar também as universidades, certo? Então, aí a gente bolou um projeto em relação a isso e conseguimos um grande feito, né? Conseguimos um reitor, um primeiro reitor que topou o desafio, né? Então, eu estou esperando apenas sair a portaria, né, com muita expectativa aí da primeira universidade, que já está apta a gente já desenvolveu todo o processo. Então, da forma como a gente desenhou, vai trazer muita confiança e muita tranquilidade para as instituições, porque nós vamos estar responsáveis por todo o processo. Quem já está inserido nesse meio sabe que uma das maiores dores, então, das universidades é em relação a corpo humano, profissionais do setor de registro. Então, nós também resolvemos essa dor, porque nós intermediamos o processo desde a captação da faculdade para firmar convênio até o processo de, após o convênio firmado, o processo mesmo de receber diplomas para efetuar o registro, coisas do tipo. Então, nós seremos o corpo técnico dessa instituição, dessa universidade. Então, nós vamos ajudar as universidades a criar um novo tipo de fonte de rendimento, certo? E, em contrapartida, nós, dessa forma, vai viabilizar o processo para fazer com que ela consiga ter mais faculdades como parceiras, conveniadas. Porque o maior impeditivo hoje, quem está inserido já nesse cenário sabe disso, o maior impeditivo hoje das universidades é porque o corpo de pessoas que fazem parte do setor de registro não dá conta dessa escala que o diploma digital trouxe, certo? Não dá conta. Então, tem instituições que, eu estou apto a registrar, mas faz um ano que ele não aceita um novo convênio. Então, nós chegamos justamente para ajudar as universidades nesse aspecto. Primeiro, desenhar um processo de ponta a ponta, todo pautado em tecnologia, assim como o diploma digital exige. E segundo, trazer força operacional para ajudá-la. E de maneira nenhuma nós estamos entrando na prerrogativa dela, na sua autonomia, entendeu? Então, o poder de dizer sim ou não ainda fica na mão da universidade. Então, hoje nós já estamos com esse processo muito adiantado com uma universidade, que é a Universidade Federal, né, com o IGC ótimo, então toda redondinha, e nós vamos ter bastante autonomia com essa. Mas nós não teremos só essa universidade, tá certo? Então fica claro aí, para caso alguma universidade que esteja presente aqui também no grupo, eu já vi algumas que estejam presentes aqui na live, no chat aí já percebi algumas, então que queiram também fazer parte desse projeto, nós também estamos buscando universidades que queiram melhorar os seus processos, entendeu? Nós trazemos uma oportunidade única de criar um processo todo, que fica todo sob nossa responsabilidade e sem tirar a autonomia da universidade. Então, a ideia do DocTrust, ele vai ser um hub com várias universidades, certo? Então, dessa forma, vai viabilizar o processo de registro para faculdades que hoje, acreditem, tem faculdades que não tem nenhuma universidade que possa estar não tem convênio com ninguém para registrar seus diplomas. E aí, como é que faz? Não faz, né? Sem a universidade, o diploma não serve para nada. ele não existe, né? Então, é isso. Hoje a gente, se você está numa posição mais confortável, que você já conseguiu parabéns. Você é a minoria da minoria no Brasil. A grande maioria não está vivendo essa realidade. Pelo contrário, cada vez mais eu tenho, e quem participa dos grupos também percebe esse tipo de mensagem, cada vez mais temos percebido as pessoas agoniadas nesse aspecto, né, de não ter uma definição da sua registradora nesse aspecto. Então, o nosso compromisso principal é com essas faculdades, ajudá-las a firmar convênio, né, com a universidade que esteja apta a registrar digitalmente, mas que tenha interesse em firmar convênio com elas. E também
nós estamos em busca também de mais universidades para aumentar cada vez mais o nosso leque. Então, se você é universidade, também acredite, é um processo muito interessante, né? E o mais legal disso tudo, desse projeto, que ficou um projeto muito bonito, que todo mundo ganha. Tá certo? Se você é faculdade, faça parte, certo? Já antecipo que não tem nenhum custo para você da nossa parte. Quem nos paga é a universidade, então nós já desenhamos todo um projeto em relação a isso, tá certo? A gente está com um valor muito competitivo para registro, certo? Um valor que está abaixo da média que o mercado está cobrando atualmente, entendeu? Então, que a gente já sabe que tem algumas instituições aí se abrindo para aceitar convênio com outras instituições, né, privadas, então, e já tem um valor sendo estipulado no mercado, então a gente procurou fazer um valor mais abaixo, mais real, assim, do modelo como era físico, então é uma grande oportunidade. E se você é a universidade, também nos procure, entre em contato, que é uma grande oportunidade de você desenvolver primeiro uma fonte de renda, uma nova fonte de receita, que é sempre bem-vinda, né, para uma instituição principalmente privada, mas também a gente vai trazer um hub de conexão e a gente vai criar um processo e ficar responsável por ele, né? Então você, enquanto universidade, para a universidade é muito cômodo, porque basicamente ela fica no papel que lhe é de direito, que é dizer sim ou não. Se ela aceita ou não aquele convênio, se ela aceita ou não aquele registro, certo? Então, ou seja, de nenhuma forma a prerrogativa da universidade é afetada, assim como e a legislação é seguida à risca, certo? Porque hoje nós já emitimos os diplomas de acordo com a legislação do MEC. Então, tudo é pautado no desenho que o MEC determinou a respeito do diploma, certo? O que a gente está fazendo aqui é trazendo força humana para viabilizar o projeto e, em contrapartida, ajudar aí centenas de instituições, de faculdades, tá certo? Se a gente conseguir ajudar as faculdades nesse aspecto, já vai valer mais do que qualquer outra coisa. Tá certo? Então façam parte. Esse link aí vocês vão conseguir entrar em contato conosco através desse QR Code. No próximo slide, lendo esse QR Code, tá certo? Então vocês vão conseguir acessar um grupo exclusivo até então, porque como é que... vou abrir para vocês aqui alguns números. A gente começou... Tudo isso é muito recente, né? Esse projeto, assim, ele é tão incrível que ele surgiu de um papo, de certa forma até informal, e em 10 dias a gente estava com o produto pronto, se reunindo com o reitor e tendo sinal verde. Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, nisso daí a gente foi criando uma série de iniciativas. Criamos Primeiro eu fiz uma pesquisa exclusivamente sobre esse tema, né, para entender como é que estava o cenário das instituições, e depois nós criamos um grupo apenas com essas primeiras instituições que se interessaram. Então foi um grupo exclusivo, não foi aberto para todos. Nós tivemos uma reunião fechada também, abordando, então, assim, as instituições que participaram desse movimento ficaram muito felizes. Então, é como eu falei, oficialmente é a primeira vez que eu estou expondo isso daqui para o público, mas nós já tivemos algumas ações voltadas de uma forma mais seleta e exclusiva. Então, hoje já existem algumas pessoas que têm já uma fila de espera. Hoje nós já temos cerca de 80 instituições, né, que estão conectadas para registrar diplomas através desse nosso fluxo, que já demonstraram um primeiro interesse. Então a gente vai respeitar essa ordem, digamos assim. Então já fica, já existe bastante movimento em relação a isso, tá? Mas não deixem de fazer parte, tá certo? Porque vem muita coisa por aí. A gente está desenvolvendo um processo muito bacana a esse respeito, tá certo? Então, é algo único, né? Pelo menos no Brasil, da forma como a gente desenhou, nós fomos os pioneiros e até agora não vi nada igual, tá certo? Porque é bem diferente mesmo. Entre em contato, que até para a gente não monopolizar o tempo aqui da nossa live apenas com isso, mas é muito importante porque, como eu falei, a única distinção para entender a importância desse tema é quem já está inserido no cenário do diploma digital e já entende essa necessidade, e tem as pessoas que ainda vão entender no futuro. É assim que se divide. É assim que divide basicamente o cenário, tá certo? Mas vamos lá. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Vamos agora entrar na tal versão 1.0K. Eu acho que nem o Mac imaginava que ia ser tão polêmica essa versão, né? Eu já imaginava.
para ser bem honesto. Até porque aqui, graças às nossas lives, quem participa já estava sabendo dessa versão com mais de um mês de antecedência, não foi, professora Glaucia? A gente teve uma live com o professor. Se você acessar no YouTube aí, tá lá, ela disponível, tá? Então, para vocês que queiram assistir novamente, há mais de um mês atrás, nós tivemos uma live com o coordenador do projeto, o professor Jean Martina, que foi justamente já abordando, né, como seria a versão 1.04. Então, a ideia é sempre essa, tá certo? Assim como hoje. Esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês são conteúdos exclusivos que ainda irão sair em novas portarias. Então, pelo acesso que nós temos, entendeu? Pelos grupos que nós fazemos parte, nós conseguimos fazer parte dos debates, acaba tendo informações em primeira mão. Então, a gente pega essas informações e está trazendo aqui para vocês. Então, versão 1.04, né, ela é uma normativa do dia 31 de março, mas ela só entrou em vigor mesmo, ela só foi publicada em já no início de abril, tá certo? E a maior bronca dela é que ela trouxe algumas mudanças grandes que assustaram um pouco o pessoal que já estava inserido. Então, e tem essa questão aí grifada em amarelo, que são 30 dias da publicação para se adequar, né? Então, isso daí foi o que o pessoal realmente chegou a... Eu tenho certeza que deve ter gente que arrancou os cabelos literalmente aí, ou então nasceu pelo menos uns 10 fios brancos aí por conta dessa portaria, porque ela mexeu bastante aí em quem já estava mais confortável, em quem já estava mais apto a gerar o diploma. Agora aí eu remeto a uma das primeiras lives, viu, professora Glaucia, que eu falo, acho que foi a primeira live, inclusive, que nós tivemos, que eu falei uma coisa que eu lembro. Eu não sei se alguém aqui participou dela. A única certeza do diploma digital é que tudo vai mudar. Eu falei isso na primeira live, que foi ano passado, que a única certeza do diploma digital é que tudo vai mudar. Então aí tá aí a comprovação, né? Entendeu? E tudo vai mudar ainda mais. Então estejam sempre preparados para a mudança, porque com certeza irão vir várias outras. Por quê? Né? Para explicar um pouco e defender um pouco o MEC nesse aspecto. O diploma digital, ele surgiu para evitar fraudes, tá certo? Então, para acabar com... era absurdo. Se você entrar no Google, até agora tem comprar diploma reconhecido, vai ter um site chamado Diploma Quente para você comprar. Vai ter um site chamado... E anunciando no Google. Não é nada, eu preciso entrar na Deep Web para ter acesso a essas informações, é algo velado. Não, basta acessar aí no seu Google aí, pesquisa, que vai estar lá. Anúncio, venda de diploma reconhecido pelo MEC. Vai estar lá, entendeu? Como é que pode isso? Um absurdo desse, né? Então, agora, como é que se resolve isso? Então, o diploma digital, ele veio para acabar com essa farra, né? Então, só que aí, olha o Herbert aí presente. Fala, Herbert. Então... Mas com isso, beleza, ele resolve definitivamente. Assim como foi a mudança da nota fiscal de produtos, né, que antes era em papel para eletrônica, e quem está no mercado, e quem participou dessa evolução sabe que essa transformação aí fez com que acabassem as fraudes nesse aspecto também. O diploma digital ele tem a mesma finalidade. Ele consegue atingir esse papel. Só que nisso daí, a gente entra, e a justificativa da nova versão 1.04, a gente entra no que diz respeito aos componentes curriculares que fazem parte do diploma, né? Necessariamente as disciplinas cursadas, né? Atividades complementares, certo? Estágio, esse tipo de coisa. Isso ainda é possível ser fraudado, certo? Porque não existe rastreabilidade na informação. Eu posso colocar lá que a disciplina foi cursada pelo professor Isaac Lima, que tem doutorado em, sei lá, em fisiologia do exercício, pela professora Glaucia, que tem doutorado em anatomia, e pode ficar por isso mesmo, certo? Porque aquela informação ali, automaticamente, ela não tem rastreabilidade, a não ser que um dia isso dê algum problema, e a justiça seja incitada até que você pegue aquele documento, vá atrás das provas, entendeu? Fazendo um processo reverso, aí você consegue comprovar. Mas até lá, entendeu?
muitas fraudes já foram feitas. Então, o diploma digital, ele vem para acabar com fraudes. Esse é o ponto máximo. A versão 1.04, ela é um aperfeiçoamento dessa missão de acabar com fraudes. Como assim? Através do XML do histórico. Ou melhor, do histórico digital. Entendeu? Então, dessa forma, o MEC, vou abrir para vocês aqui uma informação interna, já está preparando um grande sistema, já tem até nome, que ele vai receber essas informações, esses componentes curriculares, esse histórico digital. Por que XML? Porque em XML é para garantir o que a gente chama, uma palavra bonita na área de tecnologia, que se chama interoperabilidade, que é justamente a capacidade de sistemas poderem se comunicar entre si. É basicamente isso. É a comunicação intersistema. E o XML, ele é um arquivo que ele garante isso. Por exemplo, um XML gerado no meu sistema, ele consegue ser lido pelo sistema do Mac e essa informação o Mac consegue fazer uma avaliação, uma verificação em cima dessa informação ali presente, desde que eu siga um padrão definido. Então, a versão 1.04, ela determina que a partir de agora surge essa figura do histórico, né? Então, digital, certo? Mas o histórico já existia antes, ele já era embarcado antes no XML de documentação acadêmica presentes no diploma digital. Então, quem já está mais avançado já sabe disso. O XML do histórico, ele vai caminhar em paralelo com esse XML que já está lá inserido, só que ele vai crescer muito, esse projeto, né? Esse projeto ele vai crescer muito a ponto de vai chegar um momento em que essa informação vai começar a ser validada em vários pontos, entendeu? Vai existir uma base nacional de informação utilizando uma rede blockchain para ter essa comunicação de forma descentralizada. Então já existe um desenho para tudo isso. Então esses avanços que o MEC está fazendo já estava tudo desenhado desde o ano passado, certo? Então a gente já sabia disso desde o ano passado. Assim como eu já sei que eles têm que finalizar essa parte do histórico acadêmico, todas as instituições já têm que estarem aptas até no máximo em agosto, porque em agosto o MEC vai fazer o lançamento desse sistema, que vai estar absorvendo essas informações das instituições para garantir a rastreabilidade das informações. Então, o que é que significa rastreabilidade? Em cima até do meu exemplo, é saber se Isaac Lima, principalmente, tem doutorado de verdade, e segundo, ele tem vínculo real com aquela instituição. Então, essa instituição, existiu uma instituição que está legalmente registrado no MEC, com aquele curso legalmente válido no MEC, certo? Que assinou essa informação, certo? E primeiro, aí depois vamos para as informações do profissional. Primeiro, Isaac Lima existe de verdade? Quem garante que exista, certo? Essas informações acadêmicas dele são reais? Então, esse sistema do MEC, ele vai chegar nesse... E olha que não é um futuro tão próximo não, viu? Ou não é um futuro tão distante, no caso, né? Não é um futuro tão distante não, isso, certo? Em agosto, essa base já vai estar sendo alimentada e até os históricos parciais vão estar alimentando essa base. Então, eu estou falando tudo isso para que vocês entendam qual é a visão do MEC, né? Então, eu posso falar com certa segurança, porque eu faço parte dos grupos que debatem essas funcionalidades desse novo sistema. Então... Estou trazendo aqui para vocês o porquê disso. Porquê dessa versão 1.04? É só porque o MEC viu que as instituições estavam muito tranquilas e queria dar trabalho para elas? Entendeu? Não é isso, certo? Existe uma finalidade para isso e no final das contas, tudo isso vai ajudar muito as instituições. Eu vejo isso como um caráter muito positivo. Porque a tecnologia, ela demorou para chegar no nosso setor. Vamos ser honestos, né? Então, o setor jurídico já venciou isso há muito tempo. Então, o setor educacional foi que chegou no final da festa, né? Então, assim, isso não é muito novidade, tá, pessoal? Tudo isso que está acontecendo aqui é novidade para o setor educacional. Mas todos esses mecanismos de comunicação, essa digitalização do processo, isso daí não é bem novidade para o setor governamental. Eles só estão agora trazendo essa realidade para o setor educacional para que o setor educacional possa ter mais segurança. Porque, eu não sei vocês, mas nós que atendemos centenas de instituições, diariamente a gente está recebendo indícios de fraudes de pessoas se passando por alguma instituição Brasil afora, entendeu? E quando a validade de algo é apenas um documento, é muito fácil ser falsificado, certo? Então agora quando é uma validade de um diploma digital com
toda a burocracia que acarreta isso, com todas as dificuldades que é para você replicar isso, é basicamente impossível você replicar um diploma digital. Você vai ter que falsificar, no mínimo, 4 certificados digitais para poder replicar um diploma digital. Nossa, falsificar um certificado digital, nem sei se é possível, entendeu? Certamente deve ter algum algum hack aí que consiga, mas 4 distintos é um processo muito complexo, né? Do tipo A3, que já tem esse caráter um pouco diferenciado. Então, é isso. Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui primeiro para que vocês entendam o porquê dessa distinção. E hoje eu separei algumas perguntas, as perguntas que são mais realizadas a respeito dessa versão, então para a gente fazer de uma forma mais interativa, tá certo? Então fica também aberto aí para vocês fazerem algumas perguntas. No final da minha apresentação, que a gente vai designar alguns minutos para responder essas perguntas, mas eu já antecipo que nós iremos ter uma outra live falando sobre essa versão 1.04, mas abordando um caráter mais técnico, abrindo realmente o arquivo e mostrando como é que tem que ser preenchido, abrindo realmente o XSD, né, que é o documento modelo e tal, e tirando dúvidas mais técnicas mesmo de preenchimento. Hoje, a gente traz, até porque, como vocês vão ver em algumas respostas, esse modelo ainda vai mudar, tá certo? Então, e vai mudar recentemente. Logo vai sair uma nova versão aí. Vocês vão entender o que eu estou falando mais à frente. Mas aí nós vamos ter uma outra live falando sobre essa versão 1.04, porque eu percebi que isso é muito importante, né, de difundir esse conhecimento, mas para não misturar as coisas, ter a parte de entendimento mais de escopo e entendimento mais técnico. Então eu preferi dividir isso em 2 momentos, tá certo? Então vamos lá para as perguntas, né? E também, quem acompanha as lives vai perceber que tem uma coisa diferente aí nas perguntas. Dessa vez eu resolvi homenagear as pessoas que fazem parte dos nossos grupos e interagem bastante. Então, eu trouxe algumas perguntas bastante interessantes que eles fazem, as que são mais realizadas, e coloquei aí a referência para homenagear também quem contribui. Porque quem faz pergunta nem imagina o quanto contribui, né? Porque nos tira também da zona de conforto para fazer com que a gente busque fazer igual o ET Bilu, fazer com que a gente busque o conhecimento. Só os nerds vão entender isso. Certo? Então é dessa forma que faz com que a gente saia dessa zona de conforto para aprender mais, né? Ninguém sabe tudo, né? Nem eu, inclusive. Então muitas vezes tem, como o Natan, a Amanda, me tiram da minha zona de conforto e faz eu estudar mais. Se eu não sei, procurar recorrer a quem saiba, entendeu? Então isso daí acaba ajudando bastante, certo? Então eu trouxe, como eu prometi a vocês, eu montei esse slide aqui de uma forma, pensando tipo, que possa ser utilizado depois por vocês também, como uma espécie de auxílio em perguntas e respostas, tá? Então, vou responder rapidamente aqui essas perguntas que eu trouxe, que são as que são mais realizadas, certo? Quem assina o XML do histórico, nessa nova versão 1.04? O MEC, ele cometeu, falar o MEC como entidade geral, né, mas tem as secretarias específicas que cuidam disso, mas o MEC, ele faltaram alguns detalhes, tá? Na instrução normativa. Isso daí já está pacificado, ele entende isso, né? Então, mas o entendimento, foi um grande debate sobre essa questão de assinatura, né? Para poder atender tanto as públicas quanto as privadas. Então, mas o entendimento hoje é que o certificado, que o XML do histórico, ele tem que ser assinado, no mínimo, por um certificado PJ da instituição, que tem que ser do tipo A3, tá certo? Aí o tipo A3, até na live com o professor Jean, ele explicou o porquê desse motivo, é por questão dos padrões internacionais, que é o tipo aceito, tá certo? Mas na versão 1.04.1, que aqui vocês estão sabendo em primeira mão, que isso daí foi definido numa reunião que tivemos na segunda-feira, vai trazer algumas mudanças nessa parte da assinatura. Quais mudanças são elas? Hoje, o XML só é possível ser assinado por um PJ. Mas isso daí foi muito pensado na realidade do público, tá certo? Mas no privado, a maioria em grande maioria, quem assina essa documentação é a pessoa responsável pela secretaria acadêmica. Então a gente chegou num consenso que a assinatura desse XML do histórico vai ser agora assinada, no mínimo, entendam bem essa interpretação, por um PJ
da IES do tipo A3, que é para assegurar que aquela instituição está fazendo parte do processo, né, legitimar, mas também poderá, aí é facultativo, ser assinado por mais de uma vez do tipo SPF. Então, tipo, sei lá, se tem alguma instituição aí que diz, não, meu histórico eu quero que ele passe por 5 pessoas. Vai ser possível. É bem esquisito, vai ter um custo gigante aí por você, mas se você quer, né? Entendeu? É possível sim. Mas isso daí, essa flexibilização é justamente para permitir que a instituição assine, que tem que assinar. Isso daí, essa assinatura vai permanecer obrigatória. Mas também vai ser possível que a secretaria acadêmica assine, certo? Então, é bastante importante isso. O histórico parcial também precisa ter um carimbo do tempo. Nossa, vocês tinham essa visão que os históricos eles se dividiam em tipos diferentes? Honestamente, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes dessa versão 1.04. Para mim, histórico, era tudo igual. Mas existem os tipos de históricos diferentes. Existe o histórico de consulta, né, que é aquele histórico que você normalmente disponibiliza ali, pode até ser disponibilizado no portal acadêmico, ele não tem tanto peso jurídico, é mais para o aluno utilizar como uma ferramenta de acompanhamento. Existe o histórico parcial, que é aquele histórico ali que o aluno ainda não finalizou o processo, não finalizou o curso, ele está parcialmente, ele está cursando, mas é para ele comprovar, por exemplo, para fazer parte de alguma seleção de algum processo de trainee, para ele participar de algum processo de estágio, né? Então ele tem que, por exemplo, aqui na empresa eu já abri processo de seleção de estagiário que tinha que ter no mínimo cursado tipo metade do curso, tá no certo? E como é que se comprova isso? É justamente através desse histórico parcial, certo? Então, e existe o histórico final / transferência, porque o histórico de transferência, como existe um ponto de ruptura ali do aluno na instituição, é tido também como um histórico final, né? Então, existem esses tipos de históricos. O histórico parcial não precisa ter carimbo do tempo. Por quê? Como é que eu vou carimbar, vou selar um histórico, sendo que ele, até o próprio nome dele já como é que eu posso dizer, né? Já entra em contrassenso. Como é que tudo que tem carimbo do tempo, quando algo tem carimbo do tempo, significa que aquilo não vai mudar mais, certo? Então já explico isso daí. Eu carimbei, eu fechei meu envelope e coloquei aquele meu selo, igual colei ele ali, já não muda mais para nada. Então é isso que significa ter um carimbo do tempo. Então a partir desse momento já não funciona na essência no próprio termo parcial, né? Então não precisa. E também existe uma flexibilização que ele pode ser assinado, o parcial do tipo A1, que é para justamente garantir que você consiga criar automações via sistema para facilitar essa assinatura, certo? Porque aí você me pergunta, mas por que é mais simples a assinatura do parcial do tipo A1? Porque isso acontece com mais frequência e tipo é mais para garantir que tem uma legitimidade da empresa que está recepcionando, tipo dela saber que aquele histórico ele veio realmente daquela instituição, entendeu? Nesse momento, esse histórico ele não está servindo propriamente dito como comprovação para um processo de diplomação, coisa do tipo. É mais para apenas comprovar que aquele aluno está cursando aquele curso determinado naquela instituição, certo? E só para ter esse grau de legitimidade, tá certo? Então a resposta é parcial, não precisa ter carimbo do tempo. O histórico passa a acompanhar, que foi a Tânia Saveiro. O histórico passa a acompanhar o diploma digital. Será obrigatório disponibilizar o histórico junto com o diploma? Aí está aí uma resposta que acho que o pessoal não atentou muito bem. O XML do histórico, ele não é o histórico digital, ele ainda não é obrigatório, tá? Ele ainda não é obrigatório, mas ele vai ser. Então, isso não muda muito a nossa vida, saber se ele é obrigatório ou não, saber que ele não é obrigatório nesse ponto, porque eu já sei que ele vai ser, então não tem muita opção a não ser se adequar a ele. No XML da documentação acadêmica, como eu falei, o histórico ele já ia embarcado. Isso não vai mudar. Nesse novo histórico, via XML, ele vai acompanhar sim, mas ele vai ter uma vida própria. Entendeu? Eu vejo para o futuro que existirão portarias específicas sobre esse histórico. Eu vejo no futuro que isso daí já está sendo debatido, que o MEC vai ter uma página de validação específica para o histórico, tá certo?
Então, tudo isso daí já está sendo desenhado. O histórico, até porque ele se desloca, o histórico ele tem vida própria, ele se desloca além do diploma. Ele se conecta mais com o diploma quando ele é para um processo final, né? Mas, tipo, o histórico, ele é um documento que faz parte do dia a dia da instituição, certo? Então, é por isso que houve esse deslocamento de se criar um XML próprio para ele, tá certo? Sobre o histórico escolar, se o aluno realizou atividades complementares. Nossa, essa daqui é uma das perguntas mais polêmicas. Essa daqui vai mexer com muita instituição, inclusive as que são minhas clientes. Vocês estão... sobre o histórico escolar, se o aluno realizou atividades complementares, vocês estão lançando atividades por disciplina, de acordo com a natureza, ou total? Foi o Antônio que perguntou. Desculpa não saber o sobrenome, Antônio, mas é porque lá no grupo só tem Antônio. Nossa, o que é que acontece? Poucas instituições inserem atividades complementares à integralização do histórico, né? Normalmente coloca lá só o valor total. Algumas instituições descrevem com mais por eixos, né? O total que o aluno atingiu. Raríssimas instituições colocam por disciplina. Ainda mais raro são as instituições que colocam atividade por atividade no histórico escolar. O histórico ia ficar gigante, né? Entendeu? Tipo assim, trazer realmente a descrição de cada certificado que o aluno participou, as informações referentes a ele. Isso daí eu nunca vi ninguém trabalhar assim. E é assim que o histórico digital cobra. É assim que esse é o formato que o histórico digital cobra. As instituições, não é obrigatório por enquanto, mas as instituições, o ideal é que seja lançado os registros um a um referente ao processo de atividades complementares daquele aluno, com suas devidas informações ali individuais também. Por que isso? Para fins de rastreabilidade. Como eu falei para vocês no começo, o MEC vai ter uma plataforma, um grande cérebro, onde ele vai analisar tudo isso em um futuro muito breve, entendeu? Então, isso basicamente é com essa finalidade, para fins de rastreabilidade. Então, isso daí vai tirar muita instituição da zona de conforto, porque nenhuma trabalhava assim no histórico, né? Então, é uma visão totalmente diferente, certo? Então, mas não é obrigatório que seja assim, inserir individual, mas é altamente recomendado. Então, tudo que é altamente recomendado tende a ser obrigatório no futuro, certo? Então já fica, eu já consideraria, eu já me adequaria, é o que eu estou indicando para os nossos clientes, a fazer desse modelo, certo? Inserindo individual, porque foi isso que o responsável pelo projeto me indicou, entendeu? Sobre as atividades complementares, o que devo inserir nos campos referentes à data inicial e final, né? Que também é um campo não tão comum referente a atividades complementares. Primeiro porque até mesmo no nosso sistema a gente não armazenava essa informação de data inicial e final, né? Então, a orientação, assim como eu falei antes, é que seja inserido de acordo com a informação da atividade complementar realizada. Mas como não é obrigatório, né, hoje as instituições, caso elas não tenham essa informação, elas estão flexíveis a inserir de acordo com a data de início e fim do período que o aluno cursou. É o ideal? Não. Até porque eles cobram que tenha essa quantidade de informações aí necessárias. Até para a palavra que eu estou falando muito aqui, para rastreabilidade, né? A versão 1.04.1 irá substituir a 1.04 quando ela entrar em vigor? Veja que tudo pode mudar. Quem acompanha nos grupos sabe que primeiramente eu respondi não, ela só vai complementar. Mas ontem nós chegamos num consenso no grupo de desenvolvimento que a nova versão ela irá extinguir a versão 1.04. Significa o quê? Que vai mudar tudo? Não, não se preocupem. Nem vai fazer com que as obrigações da 1.04 deixem de ser cobradas. Na verdade, vão vir mais coisas, mais informações a serem adequadas. Então, vai ser tudo da 1.04, mais algumas coisas, para justamente trazer mais clareza no processo. Isso, escutando assim, parece uma coisa negativa, mas não é, tá? Não é porque teve muitas questões
da 1.04 que tinha uma obrigação, mas não explicava exatamente como é que deveria ser feito. Então a 1.04.1 também ele traz mais clareza nesse processo. Então ela revoga a 1.04 e ela também dá mais prazo, né? Então acredito que vai dar em torno de... E também vai dar prazo para cada documento específico. A gente aqui está só falando do histórico, e até o que eu vou só abordar hoje, mas essa portaria, ela traz outros 3 documentos, né? Que são a lista de diplomas anulados e o documento de fiscalização, certo? Que são outros 2 XMLs também que traz nessa versão. Mas como são a lista de diplomas anulados é apenas para universidades, apenas universidades que vão precisar se preocupar, que na verdade que vão ser obrigadas a gerar esse tipo de documento, né? Então o documento de fiscalização ele é muito importante sim, mas ele é bem mais simples, certo? O histórico é onde está a maior polêmica, digamos assim, né? Então vamos lá para a próxima página. O XML do histórico, estou entendendo que será apenas para alunos formados, acompanhados do diploma. Ou histórico parcial também será em XML. Pronto. Como eu falei, a partir do histórico parcial, sim, ele vai ser em XML, até ele já vai ser o histórico digital, né? O único histórico que não tem obrigatoriedade para sem XML é o histórico de consulta, que é aquele histórico que normalmente a gente possibilita porque o aluno baixe no portal acadêmico a qualquer momento, que como eu falei no começo, é um histórico que é para ele serve mais para aquele aluno curioso acompanhar ali diariamente como é que está a situação dele, né? E dependendo da situação, tem aluno que acho que nunca quer nem ver isso aí para não chorar. Mas esse histórico de consulta, né, ele não precisa ser em XML, ele não precisa nem ser assinado, né, justamente por conta da sua rotatividade. Agora, a partir do momento que esse histórico ele passa a ser ter trânsito, que o parcial ele já tem esse caráter de ter trânsito, como assim? De sair da instituição e ir para outro ponto, ir para uma empresa como a minha, que está fazendo um processo de contratação de estágio, indo para como é que eu posso falar? Um concurso, certo? Que tem tem essa obrigatoriedade. Então, ok, nesse processo, que é o histórico parcial, ele já tem que ser no formato de XML, sim. Como seria formado esse código próprio do histórico? Porque o do diploma é o código de validação gerado pela emissora. É o que acontece, é o que eu estou falando. Na 1.04, ele fala muito de algumas obrigações e não explica como essas obrigações têm que serem feitas. Esse daqui é um caso desse tipo. Fala que o histórico tem que ter um link único no RVHE e um código próprio, assim como o diploma digital, né? Assim como o RVDD do diploma. Porém, não especifica lá como é que tem que ser feito. E aí? E aí, o entendimento hoje, pelo fato de não ter isso especificado, assim como tem com o RVDD, como é que vai se formar esse link, esse código, é que a instituição ela tem autonomia para gerar o seu código, o seu link, tá certo? E baseado nessa autonomia, porque o que importa é o fluxo. Nesse documento tem que ter um código e um link que leva para uma página, e o importante é o fluxo que acontece nessa página, que é o quê? A verificação e a validação das informações. Então, hoje, tem que ter esse link, que ele é autônomo da prerrogativa da instituição gerar e criar um código, que leva a uma página que também é prerrogativa dela, a autonomia de criar e manter essa página, onde vai ser possível validar e verificar essa informação. Uma aplicação disso, esse caso que eu estou usando como um exemplo, um candidato que eu estou recebendo aqui num processo de estágio, coisa do tipo, como é que eu vou assegurar, ele chega aqui com um XML, com um histórico impresso, que não tem o RVHE, que não tem valor jurídico. Como é que eu vou verificar se aquelas informações são reais? Justamente através desse código e desse link. Certo? Então, próxima página, prometo já tá chegando ao fim, tá, pessoal? Espero que esteja contribuindo de alguma forma. O histórico para consulta ainda poderá ser disponibilizado apenas em PDF? Sim. Sim. Para o histórico de consulta, né, como também não existe a necessidade de assinatura digital, como eu já falei, que esse histórico que a gente disponibiliza via portal acadêmico, né, então tranquilo, certo? Se não tem chance, essa daqui foi uma pergunta com um teor de muita esperança, né? Será se tem chance do MEC prorrogar esse prazo? Essa versão trouxe muitas novidades.
Vai sim, vai ser prorrogado, né? E vai criar uma prorrogação bem interessante, que vai ser uma prorrogação para cada tipo de documento, né? Então, o histórico, mas não vai ser muito grande, tá? Então, essa prorrogação, ela, como eu coloquei aí, não dá para baixar a guarda. Ela vai ser uma prorrogação, eu chuto que vai ser de no máximo 30 dias, tá certo? Ou seja, para quem é desenvolvedor sabe que 30 dias a mais, 30 dias a menos, não é essas coisas todas não, viu? Entendeu? 30 dias passam tão rápido, entendeu? Num processo de desenvolvimento. Então, não baixem a guarda, tá, pessoal? Eu nem expliquei o que é esse QR Code aí no canto superior direito, o tempo todo, né? É porque essas perguntas que eu coletei foi através do nosso grupo, né? E esse QR Code aí, você faz na leitura dele, justamente vai levar para esse grupo. Então vejam que quem faz parte dele já tinha tido essas respostas todas, essas perguntas todas respondendo, todas respondidas, né? Então, convido a vocês a fazerem parte, porque sempre vocês acabam sabendo das coisas em primeira mão também, tá certo? Então, olha o Antônio. O Antônio é você, Antônio Augusto. Aqui lá no WhatsApp só tem Antônio, mas aí oremos. A URL, está encerrando já, tá, pessoal? Aqui, acredito que essa é a última página. A URL de validação, que estará presente no RVHE, que é a representação visual do histórico escolar. Cada IES poderá criar a sua? Como eu respondi, sim. Cada IES poderá criar a sua. Diferentemente do diploma digital, né, que a instrução normativa trouxe todo um arcabouço dizendo como é que tinha que ser, como é que gera o código e tudo. No diploma digital, no histórico digital, não. Só disse que tinha que ser. O MEC não quis muito papo, não. Só disse faça e pronto. Então, mas aí fica a cargo de cada instituição criar a sua URL nesse aspecto, tá certo? Desde que cumpra a finalidade, que é o quê? Permitir a validação desse documento, né, através de um código único. Ponto. Qual tipo de assinatura é aceitável em cada tipo de histórico? Vamos lá. Como eu falei, antes eu nem sabia, eu nem dividia os históricos em tipos, né? Para mim era tudo uma coisa só. Só que com isso se criou essas terminologias que vão ser cada vez mais adotadas na documentação. Essas terminologias aí, elas são oficiais, tá? A gente bateu isso daí na segunda-feira, e esse daí foi um resumo que eu trouxe justamente do que a gente determinou na segunda-feira, que já vai estar presente na versão 1.04.1. Tem o histórico de consulta, que é o histórico sem assinatura. Tem o histórico parcial, que é o histórico com uma assinatura PJ, no mínimo, tem que ter, que é para ter a legitimidade daquela instituição, mas pode ser do tipo A1 e sem carimbo do tempo, né? Porque pelo fato dele vai ser alterado, esse documento, então não faz sentido eu lacrar ele. E o histórico final e / transferência, que aí esse é um histórico final que acompanha o diploma, né? Então ele tem toda a burocracia em cima dele, todas as assinaturas obrigatórias, certo? E tem que ser, no mínimo, uma assinatura PJ com carimbo do tempo. Só que isso vai ser flexibilizado, como eu respondi logo na primeira pergunta, que irão ser possíveis ter outros tipos de assinatura, certo? E o histórico de transferência também tem a mesma obrigatoriedade. Porque o histórico de transferência é um ponto de ruptura, né? Então aquele documento ali vai acompanhar também o aluno pelo caminho que ele vem a trilhar. Então aquele documento ali ele tem que se resolver por si próprio, né? Sem precisar mais nem o ponto, a segunda instituição que ele está recorrer à instituição para nada, nem coisa do tipo. O documento tem que se bastar. Então, para ele se bastar, ele tem que estar todo dentro dos parâmetros legais e para gerar legitimidade, né? Então é isso, pessoal. Eu vou abrir aqui, estou vendo que o pessoal do grupo está bem animado, né? Então, espero que tenha contribuído de alguma forma, tá certo? Como eu falei, essa live aqui falando da 1.04, eu sei que existem os outros tipos de documentos, mas o histórico é o mais importante, tá certo? E é o mais complexo também, porque a lista de diplomas anulados, como eu falei, é apenas para a universidade, e é simples, já existem definições a esse respeito também. Caso tenha um conjunto de universidades aí que depois queira que nós façamos uma live explicando sobre isso, também é possível. E a lista de fiscalização, esse documento é muito importante. Eu vou abordar na nossa próxima live, que vai ser mais técnica, tá certo? Falando ainda sobre a versão 1.04, certo? Então, eu vou abordar esse documento também, que já houveram definições também a respeito dele. Então, essa versão 1.04, ela não vai implicar só alterações no histórico, ela vai implicar alterações em todas as documentações que foram definidas pela 1.04 a 1.04.1, né? Quase um 1.
certo? Vai trazer modificações em todas essas áreas. Para quem tiver interesse em baixar esse material, que até sugiro que vocês o façam, vocês conseguem através desse QR Code aí. Como eu falei, caso tenham dificuldade em acessar o QR Code, tá certo? Falem conosco, que a gente procura uma forma de disponibilizar aí da forma que for melhor para vocês, mais fácil, tranquilo, tá? A gente está aqui para somar. Muito obrigado. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa solução, aí tem um link que é bem simples, né? cerebrum.com/diploma digital, certo? E o DocTrust, né? Convido vocês também a fazerem parte, é cerebrum.com/DocTrust, o link também é bem simples, certo? Então é isso. Vamos abrir agora para responder algumas perguntas, tá? Mas não vamos estender muito para... a gente sempre promete, né, professora Gláucia, que o tempo não vai se alongar muito, mas a gente nunca consegue. Verdade, tem algumas perguntas. Se você tiver o QR Code do grupo do WhatsApp, tem gente querendo entrar. Eu não consegui colocar o link porque o YouTube tira, né? Aí, enquanto isso, eu vou separar aqui as perguntas, tá? Eu já fiz uma análise, tinha algumas perguntas com comentários, eu peguei só as perguntas, né, pra gente ser mais rápido. O César Vargas fez a primeira pergunta. Qual a providência a ser tomada no caso de uma instituição que não tem alunos graduados há muitos anos e que está começando agora a ofertar cursos, na verdade, EAD, recém-autorizados? Pronto, nesse caso aí, né, mesmo sendo EAD e recém-autorizados, como vocês sabem, se vocês já passaram por um processo de avaliação, o MEC, ele nunca olha futuro, né? Entendeu? Então, você tem que estar apto, aí você vai ser, como é que eu posso dizer, as mesmas regras que são impostas a quem já está no mercado há 20 anos, vai ser imposta a você em relação ao processo de avaliação, entendeu? Então, como eu falei, o diploma é um documento muito importante. E assim como eu já ventilava desde o ano passado, que isso daí iria estar presente nos processos de avaliações e agora em diante, isso daí já está acontecendo, tá, professora Glaucia? Inclusive, nessa reunião que tivemos na segunda-feira, a gente já começou a bater como a gente iria facilitar para que, por exemplo, assim, o avaliador ele tem que saber o que ele tem que cobrar para atender, entendeu? Tipo, o que é que ele chega lá e espera que esteja pronto para ele se satisfazer como resposta, para saber se aquela instituição está apta ou não. Então, a gente está criando os termos para facilitar isso daí. Então, ou seja, já está muito claro, né, que nos processos de avaliações do futuro, o diploma, não só o diploma vai ser cobrado, que isso daí já era óbvio, mas o histórico digital também ele vai ser... hoje ainda está facultativo, mas irá ser cobrado sim. Certo. A Cláudia fez uma pergunta, né? A representação visual do histórico escolar que ficará disponível para o diplomado poderá ser assinada digitalmente pela chefia de departamento de registro da instituição? Não precisa, né? Não precisa. Porque o RVHE, assim como o RVDD, eles não têm caráter jurídico, né? Então, não é um documento... Ele é um documento apenas que para verificação visual, mesmo das informações, certo? E, tipo, para lá nesse documento ter um caminho que leve para o site do histórico, onde ele vai ter todas as informações. O que é que vai ser assinado vai ser o XML do histórico, que é o documento propriamente dito. Aí, dependendo de qual documento, se for o parcial, tanto o parcial como o final, aí sim, eles têm que estarem assinados, no mínimo com o certificado PJ, né? Mas podendo ser, a partir da versão 1.04.1, que vai sair agora, podendo ser podendo ser assinado por mais de uma assinatura SPF, de agora em diante. Sim. A Cláudia também fez mais uma pergunta. Além de termos que disponibilizar a RVDD do diploma, também teremos que disponibilizar a RVHE do histórico? Sim, com certeza. São coisas distintas. E cada vez mais distintas. Como eu falei, o histórico ele tende a caminhar, a trilhar um caminho cada vez mais independente, entendeu? Cada vez mais ter uma vida própria, né? Ter uma página própria do MEC de validação, ter esse tipo de coisa. Então, o RVHE, ele é diferente. O RVDD já existe toda uma instrução normativa, toda uma legislação que fala bem sobre ele, né? Mas o RVHE é para outra finalidade, tem que atender sim, um não substitui o outro, até porque esse grande sistema
do MEC que vai estar absorvendo essas informações, ele vai consumir esses XMLs, né? E o RVHE é só um produto do processo, entendeu? Então, tipo, é só a representação visual do processo, realmente. Então, a resposta é sim. A Amanda fez uma pergunta. Isaac, o carimbo do tempo não é obrigatório no histórico parcial, mas se a API, né, da empresa que eu contratei fornecer neste modelo, não está errado, está? Não está errado, mas a cada histórico você vai ter que descartar aquele e gerar um novo, né, digamos assim, a cada modificação. Então, o problema de quando a gente fala de carimbo do tempo é que a gente pressupõe que aquele documento não vai mais sofrer alteração. Então, o carimbo do tempo é para assegurar que não está, como é que eu falei, né? Não está errado a respeito de estar burlando alguma regra, mas tipo não faz o menor sentido, né? Porque carimbo e certamente porque normalmente assinaturas que têm carimbo do tempo, eles têm um custo diferenciado, entendeu, professora Glaucia? Então aí você vai estar tendo um custo, além de tudo, ainda vai estar tendo um custo desnecessário, dependendo da tua negociação. Porque como é que o carimbo do tempo basicamente é para assegurar que esse documento aqui que eu entreguei para a professora Glaucia, ele não vai ele está íntegro e ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração futura, e se ele sofreu algum tipo de alteração, ele não é mais válido. Carimbo do tempo significa isso. Eu entrego isso aqui para a professora Glaucia e com a certeza que não vai sofrer mais alteração. Qual a lógica de eu fazer isso no histórico que eu tenho certeza que vai sofrer alteração, que é um histórico parcial? Entendeu? Então, não chega a estar burlando algo, mas não faz o menor sentido, né? Isso pode até te ensejar num custo maior, inclusive. Sim, vamos à próxima pergunta. Daniela fez duas perguntas. Isaac, após o lançamento da nova versão 1.4, meu TI insiste em dizer que o termo de responsabilidade não é obrigatório, pois o XML já vai todas as informações solicitadas no termo. Entendi que essa versão isentou a registradora do termo, mas a emissora continua com obrigatório, mas no caso em que a IES é emissora e registradora. Pode entender que não temos a obrigatoriedade? Isso. Não, essa nova versão, ela não é porque eu entendo, eu entendo o que ele quer dizer. Porque, na verdade, a cabeça de TI, né, vai muito para a prática e não entende muito bem coisas duplicadas, né? E para essa questão do diploma digital, acontece muito isso, duplicar as informações. Por exemplo, o próprio histórico, né? Agora ele está duplicado. Ele vai estar dentro do XML acadêmico e também vai estar no XML, no histórico digital agora, entendeu? Mas essa documentação do termo, ele permanece sim, não é? Na verdade, é prerrogativa da universidade de decidir isso. Se você só tem prerrogativa de emissão, entendeu? E sua registradora continua obrigando a ter o termo como documentação comprobatória, você vai ter que continuar colocando lá essa informação. Mas essa modificação na 1.04 não flexibiliza isso não, tá? Isso daí é um entendimento do... Eu entendo por quê, porque se o termo é para quê? É para assegurar que tal pessoa fez o processo em determinado dia e determinada hora. Tem todas essas informações realmente no XML, entendeu? Mas o termo continua sendo possível colocá-lo sim, certo? Isso daí não mudou. Então, mas ele é obrigado? Ele continua obrigatório? Não muda isso aí, entendeu? Ele continua sendo da mesma forma. É a pergunta do Antônio. Então, continua obrigatório, tá, Antônio? Vamos para a última pergunta aqui do chat. A pessoa é a diretoria 2 da FASB. Depois dos diplomas registrados, existe a obrigatoriedade de publicar no Diário Oficial da União? Quer responder, professora Glaucia? Sim, com ainda certeza. Continua, porque a legislação que fala sobre isso, ela não foi revogada, né? Tanto as legislações que falam do diploma, um ponto alguma coisa, todas elas não falam nada sobre isso. E a específica, né, do registro da publicação do Diário Oficial da União, ela não foi alterada, então continua, tá? Pode ser que seja, mas por enquanto ainda não. Sim. Tá bom? A gente até espera que seja no futuro, né? Mas, por enquanto, como você falou bem, não. Não. Na verdade, todo o processo que permeia o processo de diplomação, ele continua igual, tá? Então, tipo, que é livro de registro, ainda será obrigatório publicar. Maria Torres
Maria Tânia, acho que ela não ficou muito feliz, não. Sim, Maria, vai. Aí você... Sim, que ela perguntou junto com a outra pergunta. O que publicar, eu acho, é o livro de registro, né? E ainda é obrigatório também, por enquanto, né? São coisas que o MEC não se atentou, mas que vai cair, né? Eu acredito que vai, porque não tem necessidade. Vai sim. É porque tem que. É um negócio muito grande, né, para modificar e tal. Porque quando você pensa que isso daqui, tudo que a gente está falando, ele impacta tanto as privadas quanto as públicas também. Uhum. Não tem distinção nesse cenário. Entendeu? Então, não tem como ser rápido. Sim, isso mesmo. Então, as perguntas do chat chegaram ao fim. Pronto, é isso. Foi bom, a gente atingir um tempo aqui de 1h30 também, tá dentro do padrão, sim, né? Então, não extrapolamos muito o prazo, pessoal. Isso. Então, vou me despedir logo, passar a bola para a professora Gláucia. Obrigado, pessoal, todos que acompanharam. A gente teve um público aí recorrente, né? Então, sinal que espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. Nosso intuito é sempre ajudar com essas lives, né? Ajudar os nossos clientes também. Quem não tem problema, tá certo? Ajudar a comunidade educacional como um todo. Quem participa dos grupos sabe que não há nenhum tipo de distinção dessa natureza. E fiquem atentos que nós estaremos teremos outras lives, vamos estar colocando outros tipos de materiais falando aí da 1.04, vamos disponibilizar nos grupos, aí eu coloquei o link no chat, né, vamos disponibilizar nos grupos aí esse material também que foi apresentado, e é isso, né, em cima de cada novidade, quem está no grupo sempre acaba sabendo em primeira mão, porque é um canal de comunicação que a gente tem oficial. É isso, então, obrigado a todos que estiveram presentes aqui hoje, sempre um prazer. Professora Gláucia, obrigado pela presença de sempre. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Então, quero lembrá-los de continuar seguindo a gente nas redes sociais. Se você é novo no canal, inscreva-se, curta esse vídeo, se esse vídeo fez algum sentido para você. E nós nos veremos no próximo encontro. Tenho certeza que teremos mais, tá ok? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.